Nesse vídeo eu vou mostrar para você o rearranjo passo a passo de Pinacol a Pinacolona e também vamos relembrar 3 tópicos importantíssimos em química orgânica através do estudo do mecanismo dessa reação. Quais são esses tópicos? A formação de carbocátios a partir de um diálcool, a estabilização de intermediários de reações por ressonância e a migração de grupos alquílicos. Basicamente, o que é uma reação de um rearranjo de pinacol? O pinacol é esse diol aqui que, na presença de ácido, ele forma acetona e elimina uma molécula de água. Então, é basicamente isso que nós temos. A gente vai começar a nossa resposta, né, a nossa análise do mecanismo com nossa técnica das 3 perguntas. Se você não conhece, eu vou deixar o link no card para você conhecer. Se você tiver no Instagram, no Facebook, você pode ir lá em vídeos anteriores que você encontra por aí. Mas basicamente o que? Nós fazemos 3 perguntas. E a primeira é, o que acontece nessa reação? E você já pode observar, né, no início, anteriormente eu já falei os 3 tópicos que nós íamos estudar e ao falar esses 3 tópicos eu já dei uma introdução do que acontece na reação. Então, olhando aqui para o esquema reacional, e eu indico que você faça sempre isso, por quê? Porque você tem que ter calma para responder a questão. A questão não pode. Responder a questão não precisa ser uma corrida com barreiras. Você precisa aplicar os conceitos que você entendeu nas suas leituras, né, e nas aulas. E agora é o momento de você aplicar esses conceitos, de você reafirmar tudo que você aprendeu e você realmente ver se você aprendeu. Porque eu costumo dizer, nós só sabemos quando a gente consegue explicar. E resolver um mecanismo é justamente explicar o que você entendeu. Então vamos lá. O que acontece na reação? Você pode observar que o diol, né, você tem 2 hidroxilas, uma desse lado e a outra aqui. No produto principal, você não tem mais essa hidroxila. Uma das hidroxilas foi removida, né? E agora você tem no lugar dela um CH3, né? Um grupo alquila. E a outra se transformou numa cetona. Então, o que aconteceu aqui? Você pode, no primeiro momento, que é o que é mais fácil observar, que houve a formação de uma molécula de água, ou seja, houve uma eliminação de uma molécula de água. E, em um segundo momento, se você tinha um carbono aqui com 2 metilas, né, 2CH3, e agora você só tem uma CH3, significa que essa CH3 aqui ela migrou para cá. Né? Então você teve essa migração de grupo metila. Essas 2 observações são muito importantes porque ela já vai te mostrando o tipo de mecanismo que você vai ter aqui. Se eu não tivesse dito para você que nós aprenderíamos essa reação ou que nós reaprenderíamos essa reação, aqueles 3 tópicos anteriores, agora com essa análise, com essa observação que você está fazendo aqui, você poderia já inferir, bom, se vai sair uma molécula de água dessa estrutura aqui, é possível que um carbono vai ficar com a carga positiva. Então, você já tem essa informação só de observar. E quando você vê que aqui tinha 3 metilas, né, onde eu estou apontando, acompanhe o laser point para ficar mais fácil. Aqui tinha 3, esse carbono ele era um carbono terciário, né? Que ele está ligado a esse carbono, a esse carbono e a esse carbono. E no produto você tem agora um carbono secundário, porque esse carbono aqui, onde eu estou apontando o laser point, ele é secundário, né? Ele tem um grupo alquilo aqui e um outro grupo alquilo aqui. Então, o que aconteceu? Houve uma migração. Então, essas 2 observações já te diz muita coisa sobre a reação. E qual é a nossa próxima pergunta? Por que ocorre essa reação? Bom, se no primeiro momento você já identificou o que aconteceu, o próximo passo é entender por que aconteceu. Quais características do sistema da reação permitiu que isso acontecesse? Características da estrutura do composto, ou seja, do que nós chamamos de substrato, né, ou de reagente, e também as condições da reação, no caso aqui ácido sulfúrico. Eu não descrevi aqui, mas esse mecanismo é a resposta de um post anterior, lá na imagem, eu boto eu coloco, né, que isso é 50%. Então não é um ácido sulfúrico mega concentrado. 50%, 40% você já consegue isso aqui. Então, você tem essa possibilidade. Você conhece que o ácido sulfúrico é um ácido forte, então ele não vai estar aqui dessa forma.
ele vai estar ionizado. Então, se você tem um ácido sulfúrico no meio ionizado, você tem hidroxilas no meio. Por causa disso, você tem a eliminação de água. E a migração da metila já é uma consequência da eliminação da molécula de água. Então você tem o ácido sulfúrico aqui transformando uma dessas hidroxilas em um bom grupo de saída. Se você não lembra desses conceitos de grupo de saída, é importante dar uma estudada em reações de substituição no nucleofílica e reações de eliminação, e lá você vai entender melhor o que é um bom grupo de saída. Mas a hidroxila não é um bom grupo de saída. Com a presença do ácido, você possibilita que uma molécula de água seja removida daqui. E qual é a outra possibilidade? Que é a formação de carbocátion. Como você chega nessa conclusão? Como que você pode dizer assim, do nada que existe a possibilidade de formar carbocátion? Esse conteúdo aqui, ele é um conteúdo, quando você estuda ele, você já viu antes a formação de carbocátion. Então, eu estou partindo do princípio que você já sabe, com essas perguntas, né? Se você conhece o que é carbocátion, o que não é. Se você está vendo agora na graduação esse conteúdo, você já viu a formação de carbocátion. Se você nunca viu, você chegou nesse vídeo aqui de paraquedas, deixa nos comentários. Eu quero que você me explique como é que forma a carbocátion, ou manda um inbox para mim no Instagram, beleza? Mas eu quero que você entenda que por causa dessas duas características, né, por causa da presença do ácido sulfúrico e da existência dessas hidroxilas aqui, tornando isso aqui uma espécie carregada positivamente, e eu vou mostrar lá na frente como isso acontece, né? Você tem a possibilidade de remover a água e também a estrutura do substrato aqui, ó, permite a formação de carbocátions estáveis. O que é carbocátio estável? Vou explicar também mais adiante. E como isso tudo aconteceu? Porque nós fizemos a seguinte observação. O que aconteceu no primeiro momento? Por que aconteceu? E agora a gente vai entender como que tudo isso aconteceu. Esse como aconteceu é basicamente um mecanismo. Repare que eu quero incutir na sua cabeça, eu quero incutir, isso fica meio autoritário, né? Mas eu quero te treinar a olhar o mecanismo não como uma coisa que você tem que responder mecanicamente, né? Por quê? Tem pessoas que pegam esses mecanismos e decoram. Só que isso aí você só vai conseguir no primeiro momento. Talvez você consiga decorar numa prova, mas você não vai aprender. Você não está na universidade para passar em prova, né? Você está na universidade para aprender. Porque esse conhecimento você vai utilizar ele na sua carreira, na sua formação. E em tudo que você for fazer no futuro, você pode precisar desse conhecimento. Você só vai saber que vai precisar na hora que você precisar. Então é bom que você esteja se formando de fato, ou seja, você esteja formando um conhecimento. Por isso eu uso essa estratégia para que o mecanismo ele não fique aquela coisa de seta. Onde é que é a seta? Então, ataca aqui, o ácido ataca aqui, libera aqui e forma o produto. E aí você olha e você não entende qual foi o raciocínio que construiu aquela resposta. Então aqui comigo nós vamos sempre construir uma resposta. Então, essas 3 perguntas são importantes no começo. Se você achou confuso, se você achou que não ficou legal, escreva para mim aqui. Vai pedindo, melhora isso aqui, porque eu não gostei, porque eu não achei legal. E aí a gente vai melhorando sempre, beleza? Próximo passo. Bom, agora que você já teve esse overview das possibilidades aqui, a gente vai começar a discutir o que nós falamos anteriormente. O que nós temos no meio da reação? Nós temos o diol e nós temos o ácido sulfúrico, né? A princípio, tem essa estrutura. Qual é o primeiro momento aqui? Nesse primeiro momento vai acontecer o quê? Vai acontecer a protonação. Por quê? Porque o ácido sulfúrico ele está na forma iônica desse meio. Ele vai estar ionizado, ele vai estar em mais ou menos 50%, né, em água, então ele vai estar na forma iônica. Nós teremos os íons de H+, no meio, solvatados. E aí a gente pode representar diretamente aqui já para a seta nesse momento aqui, ó, perto do laser point, você tem essa seta que indica o ataque por esse oxigênio através de um dos elétrons livres a um
dos hidrogênios ácidos do ácido sulfúrico. À medida que ela ataca esse ácido aqui, esse hidrogênio ácido, e esse hidrogênio é muito fácil de ser removido, né? Porque o ácido sulfúrico é um ácido muito forte, você tem um deslocamento dessa carga, do elétron, dessa ligação aqui, para o oxigênio. E aí, essa etapa vai formar o quê? Vai formar essa primeira espécie protonada. Então, se você não entendeu, para o vídeo, volta e acompanha. E aí você tem essa espécie protonada e a base conjugada do ácido sulfúrico também presente no meio. Qual a próxima etapa depois disso? Poderia acontecer várias coisas. Essa reação poderia ser em equilíbrio. Isso se o ácido fosse um ácido fraco, mas ele é um ácido forte. Então, não vai acontecer a reação de volta de quê? Do ácido sulfúrico remover esse hidrogênio aqui e você voltar ao diol. Isso não vai acontecer. Por que não vai acontecer? Porque o ácido sulfúrico é um ácido bastante forte, né? E para que acontecesse isso agora, essa espécie teria que atuar como ácido. E aí ela teria que atuar como ácido para protonar a base conjugada e voltar aqui, mas isso não acontece. Então, seguindo, né, para explicar o que a gente observa com os dados experimentais, que é a formação da cetona, né, da pinacolona, é uma próxima etapa onde você tem a eliminação da molécula de água. E como ocorre a eliminação dessa molécula de água? Aqui eu estou mostrando na seta, que vai romper, né, vai mostrar o deslocamento desse par de elétrons aqui, dessa ligação carbono-oxigênio para o oxigênio. E quando ocorre isso, você tem a formação do carbocátio aqui, porque o par de elétrons que estava aqui, ele foi deslocado para esse oxigênio e agora você tem só os 3 carbonos ligados aqui e ficou com uma carga positiva. Eu não quis representar os orbitais aqui porque achei que de repente pudesse ficar um pouco complicado aqui, mas no nosso curso a gente sempre desenha os orbitais, a gente sempre mostra com mais paciência, até porque lá a gente pode fazer aulas maiores, aulas mais extensas, e aí as pessoas que estão lá estão a fim de estudar mais. De repente você está aqui só para ver o mecanismo e aí a aula ficaria muito grande. Se você entender que esse carbono aqui agora ficou com uma carga positiva, porque o par de elétrons aqui ele foi removido para cá, né? E o que aconteceu? Uma consequência disso é de formar a primeira molécula de água. Então aqui você pode ver que eu estou mostrando que esse hidrogênio aqui saiu do ácido sulfúrico. Né? Quando você olha para isso aqui, para essa etapa, você já entende de onde saiu cada coisa, ou seja, essa seta está representando o deslocamento do par de elétrons daqui para cá, formando a espécie carregada positivamente e deixando uma molécula de água neutra, que é o oposto do que estava aqui, né? A água aqui estava protonada, ligada diretamente a esse carbono, agora a água está neutra e esse carbono está com uma carga positiva, que ele é chamado de carbocátio. Pronto. Essa primeira etapa ela é fundamental. Por quê? Porque agora nós temos, você já começa a entender as perguntas que nós fizemos anteriormente, ou seja, a molécula de água já está formada. Agora, após a formação do carbocátio, a gente prossegue na nossa explicação, que é o quê? Esse carbocátio ele vai passar por um pequeno processo. E que processo é esse? A migração da metila. Aí você vai falar, com base em que você está supondo essa migração? Com base no esquema da reação, que aqui o esquema da reação me mostra que vai acontecer uma migração. Repare que eu nem modifiquei esse carbocátio, porque o carbocátio ele é planar, né? E aqui não está planar. Então, o que acontece? Você está vendo que aqui tem duas metilas, e no produto vai aparecer uma outra metila. E da onde que vem essa outra metila? E é o que eu estou demonstrando aqui para você, ó. Essa metila ela vai se deslocar para cá. Ela vai migrar para cá, um grupo CH3. Como que acontece essa migração, Theo? É como eu falei novamente no curso, quando a gente desenha os orbitais todos aqui, e se você quiser que eu faça isso, se você não se importar que as aulas fiquem grandes, só você escrever, pode desenhar tudo aí, não tem problema que a aula fique 40, 50 minutos, não. Eu desenho também nos próximos vídeos, né? Isso vai depender de você. Se você comentar e deixar... Se eu souber o que você quer, eu vou poder fazer o que você quer. E aí você tem a migração dessa metila para cá e é o que eu demonstro cá. À medida que ela vem para cá, você forma agora um outro carbocátio. Aí você fala, qual é a diferença desses carbocátios?
Esses carboidratos são terciários, né? Carboidratos terciários são os carboidratos mais estáveis que a gente tem, não é? Sim, mas esse tipo de carboidrato é um carboidrato diferente, porque agora essa carga ela está ligada a um carbono que está ligado a um oxigênio que tem dois pares de elétrons livres. Então, temos uma particularidade aqui que eu vou explicar. Mas agora eu quero te explicar por que eu estou sugerindo a migração. Quais são as outras espécies que nós temos no meio aqui que poderia atacar esse carboidrato? A própria água. Só que se a água atacar aqui, de volta, nós teríamos os reagentes dessa etapa. E não faz sentido para explicar o que nós queremos aqui, né? É possível que aconteça um ataque da água aqui? Sim, é possível. Se tivessem outras espécies nucleofílicas aqui, seria possível? Sim. De repente, se a gente usasse aqui um ácido clorídrico, um ácido bromídrico, a gente tivesse alguns subprodutos frutos do ataque do halogênio aqui. Mas não é o caso, então não confunda. Então, por isso, não tem um outro nucleófilo para atacar esse carboidrato aqui e formar um subproduto. Não tem. Então, daqui ele só tem um caminho. Ele migra. Por quê? Por que ele migra? Porque ele vai para um carboidrato mais estável. E como você sabe disso? Como você sabe disso? Eu sei, porque através do deslocamento desse par de elétrons para cá, você forma uma carbonila protonada. Ó, essas espécies elas estão em ressonância. Eu vou voltar, que é para você ver com clareza. Ó, preste atenção. Então, esse par de elétrons aqui, ele vai se deslocar para formar uma carbonila. Então, quando ele forma essa carbonila, você tem uma estrutura ressonante a essa aqui. Eu estou mostrando duas possíveis estruturas de ressonância dessa espécie, onde você tem aqui uma carbonila com a carga no oxigênio. Então, a possibilidade de ter duas estruturas de ressonância, neste caso, comparado com o de cá que não tem, esse carboidrato aqui, ele é mais estável do que o de cá. Então, isso justifica a migração dessa metila para cá. E aí, o que nos leva em direção ao nosso produto, né? Agora, você já mostrou como que foi formado o carboidrato. Qual a próxima etapa? Você sabe que você tem a água que está no meio da reação, no meio reacional, e você tem essa base conjugada também. Agora, a gente sabe que o ácido sulfúrico, ele tem uma segunda desprotonação, né? Então, é possível que nós não tenhamos aqui essa base conjugada dessa forma, que ela esteja SO4 2-, né? Fruto de uma segunda desprotonação. Então, nós não vamos usar essa base conjugada para demonstrar a desprotonação dessa carbonila, porque nem justificaria, né? Eu não tenho aqui em mente o pKa dessa espécie aqui e para comparar. Então, tenho praticamente certeza, e esse mecanismo ele é proposto dessa forma, que a água liberada na etapa anterior, essa água aqui, é que vai desprotonar essa carbonila protonada aqui. Como seria isso? Você tem aqui agora a molécula de água, então ela vem através de um de seus pares de elétrons livres, ataca esse hidrogênio, e o par de elétrons aqui agora dessa ligação vai ser deslocado para esse oxigênio aqui, e nós temos a formação da molécula de pinacolona. Repare que esse mecanismo é muito simples, muito simples. A gente analisou tudo que eu te prometi, né? Nós analisamos a estabilidade dos carboidratos, nós analisamos a migração da metila. Tá? Qual foi a outra coisa que nós prometemos? Migração, estabilização de intermediário através da ressonância, a migração do grupo alquila e a formação de carboidrato. Então, você revisou esses 3 conteúdos apenas resolvendo um mecanismo de reação. O que eu sugiro para você fazer? Você pega o vídeo novamente, se você não entendeu, assista, prestando atenção, ou se você entendeu pouco, você para o vídeo, pega um caderno e tenta fazer o mecanismo e vai explicando etapa por etapa. Você pega um caderno e você vai fazer isso na mão. Então você vai pegar essa etapa aqui, essa etapa primeiro, você faz o desenho e coloca as setinhas e mostra aqui o produto. Aí você vem aqui embaixo, ó, e explica
quais os fatores importantes dessa etapa. Então, você diz aqui, você vai dizer o que aconteceu, o que foi a protonação, da hidroxila, né, e deslocou a carga para cá. Assim sucessivamente, você vai explicando etapas por etapas. Qual foi a etapa que você não entendeu bem? Aí você volta e veja a explicação que eu dei. Se você viu essa explicação e ainda assim não entendeu, o que você vai fazer? Você vai mandar uma mensagem para mim no inbox do Instagram. Assim, tira uma foto, tira um print, tá olhando o celular, tira um print e manda para mim e fala assim, Utilício, eu não entendi essa parte aqui, eu acho que ficou confusa, você pode me falar como que é? Eu vou adorar fazer isso. Quem fala comigo no Instagram, principalmente com questões de química orgânica, eu recebo muita gente querendo que eu resolva questões de inorgânica, de geral, eu resolvo, mas eu não gosto. Vou ser bem sincero. Eu gosto muito de química orgânica. Você sabe por quê? Porque a minha proposta aqui não é te ensinar química geral. E você fala, mas você não fala, precisa de química geral como base? Sim. Eu ensino química geral para os meus alunos do meu curso, do Clube das Reações Orgânicas Explicadas. Inclusive, temos um módulo inteiro sobre química básica para a química orgânica. E lá nós temos modelos atômicos, um modelo atômico, um modelo quântico do átomo, energia de ionização, ressonância, estrutura de Lewis, todas essas coisas a gente discute lá, tem aulas para isso, tem exercícios. Mas aqui não, aqui essa etapa você faz sozinha ou sozinho. Se você quer essa minha mentoria, aí você tem que entrar no nosso grupo, porque eu já faço isso com meus alunos. Mas de química orgânica, pode mandar para mim aqui que a gente vai discutir, que a gente vai resolver, deixar mais simples para você, que o meu trabalho aqui é tornar o seu aprendizado de química orgânica de maneira simples, que seja uma coisa simples e que seja eficiente. Se você achou que o vídeo fez sentido para você, eu peço para você dar um like, se curtir, se inscrever no nosso canal, compartilhar com seus colegas, com seus amigos, suas amigas, mandar para mais pessoas possam ver esse vídeo. E o like é importante aqui no YouTube, para que o YouTube possa mandar isso para mais e mais pessoas, e assim a gente propaga conhecimento de química orgânica de qualidade na internet.